Olá, sejam bem-vindos ao Fio da Meada, um programa do podcast IDEG. A ideia desse programa é fazer uma passagem panorâmica por alguns assuntos do CACD, sem muita pretensão de aprofundar, mas com a intenção de fazer conexões. A cada mudança de assunto eu te avisarei que irei puxar um pouco mais o fio, e assim a gente segue até encontrar o fio da meada. No Fio da Meada de hoje, nós iremos conectar economia com português, multilateralismo com trema, e não será no U, e FHC com paroxítonas. Eu sou Adler Silva e este é mais um fio que eu quero seguir com você. Vamos lá? Hoje irei começar falando sobre economia, e mais especificamente a taxa Selic. Bem, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. No site do Banco Central, a taxa de juros está definida como, abre aspas, o preço do aluguel do dinheiro por um período de tempo, fecha aspas. Mas podemos tentar achar uma definição mais prática para ela. Até mesmo porque essa definição pode nos levar a ter um entendimento limitado da taxa Selic, relacionando ela apenas com empréstimos financeiros, quando na verdade a taxa básica de juros influencia praticamente toda a política monetária brasileira. E que me perdoem os economistas, mas eu gosto de começar a explicar a taxa Selic pela lógica da teoria quantitativa da moeda, que diz que a quantidade de moeda disponível em uma economia determina o valor da moeda. Bem, você já deve ter escutado que a taxa de juros é o preço da moeda. E controlar a quantidade de moeda em circulação nunca foi fácil. Afinal, a nossa base monetária é uma soma das moedas físicas que existem, mais as moedas escriturais, aquelas que estão em posse dos bancos. E eu posso estar deixando você que me escuta um pouquinho mais confuso, mas espera aí que eu vou te explicar por que existem esses dois tipos de moeda. Imagine o seguinte cenário: você tem R$100 e precisa guardar esses R$100. E a não ser que você tenha herdado o costume de seus avós de guardar o dinheiro debaixo do colchão, você irá procurar um banco para depositar essas moedas. Então, a instituição financeira que quer ter lucro por guardar suas moedas faz o que todo banco faz: empresta as suas moedas para uma outra pessoa a custo de juros. Até aí tudo certo? Não. Nós precisamos adicionar a essa história o recolhimento compulsório, que já faz parte do sistema brasileiro. O compulsório é um mecanismo da política monetária que obriga os bancos a deixar uma porcentagem de todo o dinheiro guardado. Nesse cenário, são os seus R$100. E vamos estabelecer aqui que seja 50% o recolhimento compulsório, só para facilitar os nossos cálculos. Então, dentro dessa lógica, o banco poderá emprestar 50% do valor que você depositou. E no caso aí, seriam R$50 para uma outra pessoa. Essa outra pessoa também irá depositar em outro banco para que esse valor possa ser utilizado com as suas despesas também. A grande questão aqui é quando a gente calcula a base monetária disponível nesse cenário. Pois bem, temos os seus R$100 iniciais e mais R$50 dessa outra pessoa que adquiriu esse empréstimo, totalizando R$150 em circulação. Mas a grande dúvida é de como chegou esse valor de R$150 se a única pessoa que tinha dinheiro físico, primeiramente, era você com os seus R$100. E devo lembrar você que o cenário que a gente utilizou tinha apenas duas pessoas, um empréstimo e R$100. Imagine que na vida real há milhares de pessoas fazendo esse mesmo processo diariamente, formando cada vez mais moedas escriturárias, aumentando a quantidade de moedas no mercado e reduzindo o valor real delas. Beleza, Adler, muito interessante essa questão, mas não pense que eu esqueci que você ia explicar sobre a taxa Selic. E eu também não esqueci, caro ouvinte. Na verdade, tudo isso ainda tem a ver com a taxa Selic. Mas espero que você ainda lembre do recolhimento compulsório, aquela porcentagem do valor depositado por uma pessoa que os bancos são obrigados a deixar guardados. A sacada de mestre do recolhimento compulsório é que ele é fiscalizado diariamente, obrigando os bancos a manter suas reservas obrigatórias sempre em dia. Quando um banco não tem o mínimo de reservas no dia, ele é levado a pedir um empréstimo para cumprir a meta do recolhimento compulsório. A taxa média registrada dessas operações, feitas diariamente nesse sistema, equivale à taxa Selic. O valor percentual dessa taxa de juros será a remuneração paga no dia seguinte pelo empréstimo entre os bancos. Assim, a depender da taxa Selic, essas instituições bancárias irão incentivar ou não os empréstimos para a população. Afinal,
os bancos vão procurar cumprir a meta de reserva obrigatória para não contrair empréstimos de outro banco. Dito isso, agora nós podemos entender os motivos que uma taxa de juros alta promove uma política monetária contracionista, ou seja, uma redução de moedas circulantes no mercado. E pela lógica, uma taxa de juros mais baixa promove uma política monetária expansionista. Mas tenha bastante atenção aqui, CACDista. Para os investimentos financeiros, a lógica se inverte. A taxa de juros alta significa um maior rendimento sobre o que foi investido. Logo, a atração de capitais investidores aumenta, e isso cabe para a entrada de moedas estrangeiras. O investidor internacional tende a alocar seus dólares no Brasil quando a taxa de juros são mais altas. E como você já deve estar imaginando, esse processo afeta diretamente a taxa de câmbio. Mas isso fica para um próximo fio da meada. Por isso, podemos dizer que a definição da taxa de juros não é uma tarefa simples, porque ao mesmo tempo que definir uma taxa baixa estimula o mercado interno, ela pode afastar a entrada de capitais externos. Vale lembrar que no Brasil, após julho de 1999, a política monetária é fundamentada no regime de metas de inflação. E em recente alteração, o Conselho Monetário Nacional, em alinhamento com as experiências internacionais, estabeleceu a verificação de metas contínua, ou seja, uma verificação que se desloca ao longo do tempo e não mais restrito ao mês de dezembro de cada ano. E o Banco Central do Brasil, em reuniões a cada 45 dias do Comitê de Política Monetária, o Copom, determina a taxa de juros básica, de maneira que a inflação tenha convergência para a meta fixada. O regime de metas fixa a diretriz para a atuação do Banco Central, combinando transparência com autonomia nas decisões, flexibilidade para absorver as crises e rigor para perseguir objetivos. O regime de metas de inflação foi um avanço institucional importante que substituiu uma história de confiscos, planos econômicos mirabolantes, mudanças de moedas e outras, com metas críveis, coordenando expectativas e minimizando os custos sociais de absorção de choques. Vale lembrar que o Brasil sofreu bastante com a inflação. Em 1973, o milagre econômico que acontecia desde 1968 era golpeado com a quadruplicação do preço do petróleo. E em 1979, terminou nocauteado com um novo aumento do preço do petróleo e o aumento das taxas de juros internacionais. No livro A Contabilidade Social, de Leda Maria Paulani e Márcio Braga, os autores relatam que o aumento da taxa de juros complicou os empréstimos contraídos pelo governo brasileiro no exterior, que foram feitos a taxa flutuante e que era de 4%, pulou para 20%. O governo se viu obrigado a maxi desvalorizar a taxa de câmbio, fazendo a inflação chegar a 100% entre 1980 e 1982, e depois para 200% ao ano entre 1983 e 1985. Para superar a crise inflacionária, em 1986 foi criado o Plano Cruzado, que surgiu baseado no congelamento de preços, o que funcionou no início, mas não conseguiu manter o sucesso, retornando aos níveis inflacionários anteriores. Outros planos foram testados: Bresser, arroz com feijão, verão, até que em 1994 o governo lançou o Plano Real, que contava com a indexação da moeda na chamada URV, Unidade Real de Valor. Há muito mais o que se falar sobre o Plano Real, mas o que importa é que ele foi bem sucedido, conseguindo estabilizar a economia e sendo fundamental para a criação da moeda que usamos atualmente. Inclusive, um detalhe que poucos se atentam é que o Plano Real foi iniciado no governo Itamar Franco, mas quem sempre leva os créditos quando falamos do Plano Real é o ministro da Fazenda do período, Fernando Henrique Cardoso, que comandou a implementação do plano e em 1995 se tornou o presidente do Brasil. Mas espera aí, vamos puxar um pouco mais esse fio. O governo de Fernando Henrique Cardoso iniciou em 1995 e terminou em 2002. Ele aconteceu em um período muito interessante da política internacional, quando a ideologia neoliberal estava ascendendo na América do Sul, os fluxos financeiros e comerciais eram intensificados pela globalização e pelo avanço do multilateralismo. O governo FHC considerava a política externa como política pública, e a diplomacia, como dito pelo chanceler Luiz Lampreia, que ocupou o cargo de 95 a 2000, teria o papel de, abre aspas, ampliar a base externa para a consolidação da estabilidade econômica e a retomada do desenvolvimento em forma sustentável, fecha aspas.
Frente a esse cenário, articulou-se a política externa da autonomia pela participação e integração do governo FHC. A autonomia pela participação se refere à capacidade de influenciar ativamente os processos decisórios multilaterais. E a integração se trata da ideia que o Brasil não estaria aliado a um centro de poder, mas, de novo, abre aspas, jogando em tabuleiros não excludentes, fecha aspas. Podemos notar que o Brasil buscava se apresentar como um player e, por meio do multilateralismo, ele conseguia penetrar nos novos temas da política internacional, como o meio ambiente e decolonialismo, e se fazia presente nas decisões também. Desse modo, os organismos internacionais foram palco da estratégia brasileira. No âmbito das Nações Unidas, por exemplo, o FHC participou com maior frequência de fóruns da organização e aumentou sua atividade nas operações de paz. No quadro de participação brasileira em operações de paz, feito pelo Ministério da Defesa, entre 1995 e 2002, o Brasil estava atuando em mais de 10 operações de paz da ONU, um número significativo de operações. Sem contar na assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997, a adesão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1998, a adoção do Estatuto de Roma no mesmo ano e outras tantas convenções assinadas nesse período. E não podemos deixar de falar do Mercosul, até porque o avanço na consolidação do Mercosul era um desafio do período. Para superar esse desafio, em 98 foi aprovado o Protocolo de Ushuaia, que se refere à cláusula democrática que nós vemos em várias questões na prova de PI do CACD. Basicamente, a cláusula diz que o compromisso democrático deve ser respeitado pelos países membros e suspende os direitos e obrigações dos estados signatários que não respeitem os preceitos democráticos. Foi o que aconteceu com o Paraguai em 2012 e a Venezuela em 2017. Já em 2002, a nova etapa foi superada para a consolidação do Mercosul. Foi aprovado um dispositivo de solução de controvérsias no bloco, o Protocolo de Olivos, que derrogou o Protocolo de Brasília e assegurou maior agilidade ao dispositivo. E me veio à mente outro organismo criado durante o governo FHC, que foi a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A CPLP foi criada na Cúpula de Lisboa, em 96, com a liderança brasileira. Inclusive, a sua mais recente reunião ocorreu em 2023, sendo a 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. A organização tem como seus objetivos gerais a concertação político-diplomática entre seus Estados-membros, nomeadamente para o reforço de sua presença no cenário internacional, a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social. Também é objetivo da CPLP a organização econômica entre os Estados-membros, visando ao reforço dos laços econômicos e a promoção do desenvolvimento sustentável e a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. Esse último objetivo citado foi bem presente na vida dos brasileiros. Foi a partir dele que houve a adoção de um novo acordo ortográfico aqui no Brasil. Pois é, uma tentativa de aproximar a escrita do idioma pelos países falantes de língua portuguesa. E esse fio é um fio que eu vou puxar um pouquinho mais. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa foi firmado pelos países integrantes da CPLP em 1990. Para relembrar, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe foram os países que faziam parte da CPLP na época. Timor-Leste aderiu ao acordo quando recuperou a independência e a Guiné Equatorial quando se tornou membro da CPLP em 2014. O novo acordo já está em vigor desde 2009 e desde 2016 a sua aplicação é obrigatória. Nos outros países, a adesão ao acordo parece ter mais dificuldades que no Brasil, seja por questões culturais ou organizacionais de cada membro assinante do acordo. Em 2010, houve a adoção do Plano de Ação de Brasília para a promoção e difusão da língua portuguesa, que teve como algumas das finalidades o fortalecimento do português como língua estrangeira em organismos internacionais e a difusão pública da língua através da produção e disseminação de conteúdos audiovisuais em português. Essas e outras ações relativas à língua portuguesa demonstram que a língua pode ser sim um aspecto da política internacional. Mas como essa sessão é sobre português, não iremos adentrar mais tanto nesse aspecto do assunto. Deixa eu puxar esse fio mais para a disciplina de língua portuguesa. Vamos a algumas mudanças do citado novo acordo ortográfico.
Desde 2016, não se acentuam graficamente os ditongos representados por EI e OI das sílabas tônicas das palavras paroxítonas. A exemplo, as palavras assembleia, ideia, jiboia. Caiu o acento das formas verbais paroxítonas da terceira pessoa do plural do presente do indicativo ou do conjuntivo, em que a letra E tônica está em hiato com a terminação EM. Não entendeu? Pois os exemplos vão te ajudar. Creem, deem, descrevem, leem, preveem, releem, revêem, veem, perderam acento depois da nova ortografia. Igualmente, caiu o acento circunflexo para assinalar a vogal tônica fechada com a grafia O em palavras paroxítonas, como enjoo, substantivo, e flexão de enjoar, povoo, flexão de povoar, voo, substantivo e flexão de voar, entre outros. Quem tem saudade do trema? Eu não, pois ele também foi-se embora, não se usa mais em nenhuma palavra. Sem nenhuma dúvida, não iremos esgotar as regras do novo acordo aqui, mas essas e outras regras vocês podem encontrar no novo acordo ortográfico da língua portuguesa, disponível no site do Senado Federal. E já que as relações internacionais são tão importantes para o CACDista, fica aqui uma última regra que me parece incorporar o internacional à língua portuguesa. Essa vai especialmente para todos os Wilsons, Williams, Karens, Iagos. A nova regra ortográfica adicionou as letras K, W e Y ao alfabeto do português do Brasil, tirando da ilegalidade os nomes que as utilizam. Isso não são palavras minhas, são do membro da Academia de Letras, Rui Castro, que é escrito com Y. E aqui termina mais um Fio da Meada. Eu espero que você tenha gostado. Siga o Podcast DEG na sua plataforma de áudio favorita, de avaliar esse episódio e deixar seu comentário sobre o que pode ser o próximo Fio da Meada. Acompanhe as produções do IDEG nas redes sociais. Lá você irá se manter informado sobre tudo o que precisa saber sobre o CACD. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.